Deus único, Deus verdadeiro, Deus que tem o melhor para cada um de nós. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, sobre cada vida, sobre cada pessoa. Meu Deus, que nada e ninguém atrapalhe esse homem, essa mulher, este povo, de compreender, de entender, de tomar posse, meu Pai, da sua bênção, de tomar posse, de conquistar, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Ah, meu Deus, que nada e ninguém possa impedir este povo, Senhor, de ser por Ti muito abençoado. Que o Senhor possa fazer dessas pessoas, pessoas vitoriosas e vencedoras em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, eu coloco esta reunião agora das 8 horas da manhã e já coloco a reunião das 15 e das 18 horas. Nesse dia de ação de graças, nesse dia que nós estamos aqui agradecendo tudo que o Senhor Jesus tem feito, tudo que o Senhor Jesus irá fazer. Porque, meu Pai, Tu és um Deus lindo e maravilhoso, que faz muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos. E agradecemos a Ti, meu Pai, por essa chuva de bênçãos, porque temos a certeza que são bênçãos e bênçãos sem medidas. Oh, meu Deus, eu Te glorifico, eu Te exalto, eu Te bendigo, eu declaro que Tu és o Deus da nossa vida, eu declaro que Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o Deus que nos dá muito mais do que pedimos e muito mais do que pensamos. Que todos digam amém e graças a Deus. Bom dia a todos, bom dia, sejam muito bem-vindos. Por favor, pode sentar. Como é que estão vocês? Tudo bem? Tudo na paz do Senhor Jesus? Na certeza da vitória, né? Nós temos aí passado, meus irmãos, dias difíceis, né? Mas quando nós temos comunhão com Deus, aquilo que é difícil se torna fácil, porque o nosso Deus, Ele é todo poderoso. E é nessa confiança que nós temos que estar, é nessa certeza que nós temos que viver. Nós temos que crer, acreditar, confiar que você não está servindo a uma religião, a um Deus morto, mas você está servindo a um Deus vivo, a um Deus todo poderoso. Um Deus, irmãos, que deu a vitória a todo aquele que o busca. E é importante a gente entender isso. A gente tem a palavra do Senhor que declara: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda o que, irmão, não sabes. Aqueles que buscam o Senhor não tem falta de nada. Aquele que teme também ao Senhor, Deus irá suprir todas as suas necessidades. E tenha certeza, e quando você é uma pessoa que respeita, obedece a Deus, há um anjo do Senhor acampado ao teu redor e pronto para te livrar. Amém? Então abra o seu coração, não deixe que nada e ninguém atrapalhe você nesta manhã maravilhosa de domingo, nesse dia todo especial, irmão, que nós nos colocamos diante do Senhor para buscar a presença do verdadeiro e único Deus. E louvado seja o Senhor por causa disso. Então, para aqueles que estão pelas mídias digitais, eu sou o pastor Josailton Batista, você está na Igreja Internacional da Graça de Deus, na rua Pá de Carapuceiro, número 357, Boa Viagem, Recife, em Pernambuco. E você pode participar dessa nossa programação através do nosso WhatsApp, que é o 81, é o nosso DDD, né, aqui de Recife, Pernambuco, e o telefone aqui da igreja é o 3090-3300. 3090-3300. Você pode mandar o seu pedido de oração, você pode fazer a sua pergunta, o seu pedido, que nós vamos ter o prazer de orar por você. Meus irmãos, vamos para a nossa mensagem de hoje. O título da nossa mensagem de hoje é Ação de Graça. Ação de Graça é o título da mensagem. Está aqui. Título da mensagem, Ação de Graças. Domingo, dia 29/11/2020,
pastor Joséilton Batista. Meus irmãos, abra a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, a palavra do Senhor diz o seguinte, preste bem atenção no que está escrito. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. O Senhor diz para nós que nós não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Então Deus pede, irmãos, que a gente não esteja ansioso por coisa alguma, que a gente antes faça as nossas petições diante do Senhor, que a gente coloque as nossas preocupações, as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, as nossas tribulações diante do Senhor. É uma prática, irmão, que nós temos que ter. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele diz que nós devemos lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. É essa fé, meus irmãos, que nós temos que ter. É essa certeza que Deus está cuidando de você. É essa convicção. Não permita que o diabo engane você. Acredite nesse amor do único e verdadeiro Deus. Então Paulo, um homem de Deus, um homem que passou por várias lutas, por várias dificuldades, o Santo Espírito de Deus usa aqui ele para nos dizer justamente isso, que aquilo que estiver nos inquietando, aquilo que nos estiver tirando a paz, ele pede para que a gente coloque essa situação diante do Senhor Deus, né? Que a gente apresente a Deus tudo que nos inquieta, tudo que está nos tirando a paz. É isso que ele diz. Ele diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, né, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Então, o que é que você precisa? O que é que está tirando a tua inquietude? O que é que está tirando a tua paz? O que é que está causando dificuldade na sua vida? Coloca tudo diante do Senhor. Apresenta tudo diante do único e verdadeiro Deus. Não permita que o diabo engane você. Não permita que o diabo tire você dessa presença santa. E ele diz mais o seguinte, olha só o que ele diz. Ele diz, em tudo conhecida diante de Deus, pela oração. Então, como é que nós vamos levar todas as coisas? Pela oração. O que é uma oração, pastor? Oração é um diálogo. É você conversar com Deus. É você expor para Deus as suas necessidades. É você colocar diante de Deus tudo que está lhe acontecendo. Tudo que está precisando. Eu me lembro de uma situação que eu estava, eu precisava de uma ajuda extra, irmãos. E eu fui diante de Deus. Deus, eu estou precisando de uma ajuda extra. Eu estou precisando que eu possa, o salário que eu estou tendo não está dando para eu suprir todas as minhas necessidades. Então eu preciso que o Senhor me ajude. E eu coloquei isso diante do altar do Senhor. Passado um tempo, veio uma coisa a mais no meu salário, né? E eu fiquei assim meio encucado. Eu digo, meu Deus, será que é raro alguma coisa, né? Depois eu gasto, tenho que devolver, aí vai ficar complicado para mim. Aí eu liguei para a pessoa responsável. Eu digo, rapaz, a situação veio assim, veio essa coisa aí a mais, e é raro aí, foi que houve. Aí a pessoa chegou para mim, não, pastor, mas foi incrível, né? Alguns poucos, e o Senhor está dentro dessas pouquíssimas pessoas que tiveram uma bênçãozinha a mais, né? E o Senhor estava no meio dessas pessoas. Digo, que bênção, meu Deus. Digo, Jesus, muito obrigado. Então, irmão, qual é a tua luta? Qual é a tua dificuldade? Qual é o teu problema? O que é que está acontecendo com você? Irmão, vá diante de Deus. Coloque. Às vezes, irmãos, a gente fala muita coisa para os homens, mas a gente não fala para Deus. Às vezes o nosso confidente, o nosso amigo, é um ser humano, falha igual a você, com necessidades igual a você, mas você não tem um hábito, irmão, de abrir o seu coração para quem? Para Deus, de colocar, né? Eu, me perdoe, tá, irmão? Eu sou meio broncado com um cristão.
eu tenho que ir para um psicólogo, eu tenho que ir para um psicanalista. Meu irmão, o que você vai fazer num psicólogo, num psicanalista? Você vai dizer para eles os seus problemas. Fala para Deus, irmãos. Ele vai dar para você uma direção, Deus vai dar para você a melhor direção. A gente tem que aprender isso, irmãos. A estar no nosso momento, esvaziar. Às vezes eu estou meio, principalmente quando eu estou dirigindo só, eu gosto de me esvaziar um pouco. Gosto de vez em quando dar uns gritos, dar uns... Mas pastor, você é meio doido? Não, irmão, porque eu desabafo diante de quem, irmão? De Deus. Às vezes tem pessoas que desabafam diante de outras pessoas. Né? Eu fico olhando assim, e meu Deus, não, tem que desabafar. Tem que abrir o coração diante de quem, irmão? Do Senhor, tem que conversar diante do Senhor. Tem que se colocar diante de Deus. Né? Às vezes quando eu estou só no carro, às vezes eu faço um caminho muito mais longo, né? Vou bem devagar, porque eu quero conversar com Deus, eu quero estar a sós com o Senhor. Eu quero estar naquele momento, meu e Deus. Não tem coisa melhor do que isso, né? Você acordar de madrugada e conversar com Deus, colocar suas lutas, suas dificuldades, seus problemas, né? Abrir o seu coração. Irmão, eu aprendi, vamos lá, Isaías 9, versículo 6. Né? Isaías 9, 6 me dá esse rumo, me dá esse norte. Ele diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será o que, irmão? Maravilhoso. O seu nome vai ser Conselheiro, o seu nome vai ser Deus Forte, o seu nome vai ser Pai da Eternidade, o seu nome vai ser Príncipe da Paz. Irmão, você já parou para pensar nisso aqui? Conselheiro. Aí a pessoa fica recebendo conselho, irmão, de outro homem. Não vai receber conselho de quem, irmão? De Deus. Vai colocar diante do Senhor. Vai apresentar. A situação vão surgindo, eu vou colocando diante de Deus. Meu Deus, se é do Senhor, que tudo dê certo. Mas se não é do Senhor, se é um laço, não deixa dar certo, não. E Deus é Pai, irmão. Deus sabe como fazer para as coisas não dar certo. Tem pessoas que acham que, não, você faz a coisa aleatoriamente. Não, irmão. Eu coloco diante de Deus e vou esperando a direção de Deus, né? A coisa vai desenvolvendo e eu vou colocando diante de Deus. E aquilo que Deus vai falando no meu coração, a gente vai fazendo. Deus sabe o que quer fazer e como quer fazer. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo, queridos? Então, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz. Tudo o que você precisa, tudo que você necessita. Eu acho muito lindo, Mateus capítulo 11, no versículo 28. Ele faz uma afirmação categórica, não deixa dúvida. Vinde a mim, todos, não importa quem é você, não importa você quem seja, mas se você está cansado, se você está oprimido, vá para Ele. O que é ir para Ele? É abrir a Bíblia, irmãos, é ler a palavra. Então vá ler a palavra, vá ler a Bíblia, vá colocar a sua situação diante do altar do Senhor, vá até Ele. Né? Então, aí Ele afirma, o que é que Ele afirma? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. O que é que Ele afirma? Eu vos aliviarei. Irmão, você está aí tenso, por que está tenso? Ele quer te aliviar, vai para a Bíblia. Tem gente que fica nervoso, fica tenso. Ah, pastor, eu estou tenso, eu estou nervoso. Mas por quê? Porque você não foi para a presença de Deus. Porque você não foi para a palavra. Então, o que Ele mais quer é te aliviar. O que Ele mais quer é dar a você a capacidade para você, o que, irmão? Vencer. O que Ele mais quer é dar a capacidade para você desfrutar da vida abundante que só Ele tem para te dar. Ele não tem um pior para você, só tem um melhor. Ele diz, Isaías 1, versículo 19, que se eu quiser, se eu ouvir Ele, eu vou comer o melhor ou bem desta terra. Agora, tem que haver um querer meu, tem que haver um ouvir meu. Eu tenho que compreender as coisas dele. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o que, irmão? O bem, ou o melhor de que, irmão? Desta terra.
Mas se eu não quero, se eu não der ouvidos, eu não vou comer, irmão. Eu vou estar aí nas migalhas, sendo que é um direito meu ter vida e vida com abundância. Irmão, é importante, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 3, a palavra do Senhor diz aqui para nós: visto como seu divino poder nos deu, olha o tempo do verbo dar, deu tudo o que diz respeito a quê? A vida e piedade. Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e por sua o quê, irmão? Virtude, pelo seu poder. Irmão, Deus já providenciou tudo. Mateus 6, versículo 25. Vê aí, Mateus 6, 25. Põe aí na tela para ver. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de que, irmão, de comer, ou pelo que haveis de que, irmão, de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de que, irmão, de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Aí no versículo 30, ele fala o seguinte, 30 por favor, 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé. 31, preste atenção agora. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. 32, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de quê, irmãos? De todas essas coisas. Tudo que você precisa, irmão, Deus nem sabe. Agora, o que é que Ele pede para a gente fazer? É uma coisa bem simples, mas nós temos uma dificuldade imensa de fazer. O que é que Ele pede para a gente fazer? Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Então, eu tenho que buscar primeiro o que? O reino de Deus, as coisas de Deus. Eu tenho que ter as minhas prioridades. Eu tenho que me colocar nas minhas prioridades. Eu tenho que saber o que é mais importante para mim. É uma receita muito simples, mas cada um aí veja a dificuldade que tem de vir para a igreja, a dificuldade que tem de ler a Bíblia, a dificuldade que tem de cumprir os mandamentos, seja eles coletivos ou seja ele individual que Deus fala com você. A gente tem uma facilidade muito grande, irmão, de fazer o que não deve, mas tem uma dificuldade muito grande de fazer o que é correto, o que é honesto, de buscar verdadeiramente a Deus, de se envolver com a presença do Senhor, de estar diante dEle, de ler e ter comunhão com a palavra dEle. Então, voltando aqui, por favor, Filipenses 4, versículo 6, título da mensagem, Ação de Graças. Filipenses 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, pelo clamor, com ação de graça. O que é ação de graça? Um culto de ação de graça é um culto de agradecimento. Então você vai diante de Deus já agradecendo, sabendo, Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. O que é que eu e você temos que saber? Por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então é tudo que você precisar, tudo que você pedir, creia e você vai receber. Você vai pedir e você vai receber. Amém, meus irmãos? É essa a fé que nós temos que ter, é essa convicção. Então a palavra do Senhor diz para nós, volta lá por favor, Filipenses 4, 6, pela oração e súplicas com ação de graças. Aí o versículo 7
ele nos leva a um patamar muito maior, a um patamar de uma presença santa, de um poder santo. Ele diz: e a paz de Deus, né? Quem é a paz de Deus? João 14, versículo 27, o Senhor Jesus declara: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. João 16, versículo 33, João 16, versículo 33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Filipenses 4, versículo 7, ele declara: e a paz de quem? De Deus. Não é a paz do homem, não é a paz do mundo, é a paz de Deus. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, que excede toda a compreensão. A paz de Deus que excede todo o entendimento guardará. O que é que guarda? Os vossos corações. Provérbios declara que nós temos que guardar os nossos corações, porque deles procede a saída de quê, irmão? Da vida. Então a gente precisa ter esse entendimento. A gente precisa guardar o nosso coração para que o diabo não esteja aí. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Provérbios. Deixa eu ver aqui se eu estou certo aqui, tá? Estou com um versículo aqui na cabeça. Não é esse não. Vê se tu acha aí para mim, Mauri. Isso, 4:23, obrigado. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o que, irmão? O teu coração. Porque dele procede o que? As saídas da vida. Então, guarda o coração. Quem é que vai guardar o teu coração? A paz de quem? De Deus. Quem é a paz de Deus? Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Medita nela, aprende com ela. Pastor, eu tenho dificuldade para ler. Pastor, eu não tenho um tempo para ler. Irmão, baixa na tua Bíblia, no teu celular, a Bíblia em áudio. Coloca lá e vai ouvindo. Se você tem a nossa TV, na nossa TV tem um canal 8. No pacote mais básico de R$ 40, você já tem esse canal 8. É 24 horas a palavra de Deus. Você coloca a palavra de Deus dentro da tua casa, irmão, tem coisa melhor. Às vezes eu fico olhando para certos crentes, né? Às vezes tem gente na casa da pessoa que não é convertida, mas a pessoa não tem coragem de ligar, né? Nós temos a Rite, que é o tempo todo falando da palavra de quem, irmão? De Deus. E a pessoa não liga, eu fico olhando assim. A pessoa não coloca um louvor, irmãos. Aí a pessoa do mundo vem e coloca as coisas do mundo. Aí a pessoa que se diz crente vai assistir as coisas do mundo. Mas não coloca as coisas de quem, irmão? De Deus. A gente tem que aproveitar as oportunidades. A gente tem que aproveitar os momentos. É preciso você estar na presença dele. Então a palavra do Senhor diz, volta lá por favor, Filipenses 4:7, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em que, irmãos? Em Cristo Jesus. Então nós temos que guardar, irmãos, nossos sentimentos em Cristo Jesus. Nós não temos que permitir que o diabo nos engane. Vamos a um exemplo de tudo isso que acabamos de ver. Lucas 17. Lucas 17. Lucas 17.
versículo 11, por favor. Preste bem atenção nos detalhes dessa palavra. Lucas 17, versículo 11, diz o seguinte: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro quanto 10 homens. Estava de que forma? Leprosos, os quais pararam de longe. Se a gente for analisar, marca aí, por favor. Aliás, fica aí, deixa eu ir para a tela que fica melhor. Me dá aí, por favor, Levítico 13, 46. Em Levítico 13, 46, a palavra diz o seguinte: todos os dias em que a praga estiver nele, será o que, irmão? Imundo. Imundo está. O que é que vai acontecer com essa pessoa? Habitará quantas vezes? Só. A sua habitação será fora de que, irmão? Do arraial. Então, veja só que situação, né? Hoje, com tanto mimimi que nós temos, né? É uma coisa meio inconcebível você pegar uma pessoa doente e deixar ela o quê, irmão? Só. Geralmente a pessoa doente, ela requer o quê, irmão? Cuidados, né? Então ela tem que ser cuidada. O grande problema, o grande problema é esse. É que nós perdemos, irmãos, esse cuidado. Não do homem, mas o cuidado que vinha da parte de quem, irmão? De Deus. E colocamos nosso problema para o homem cuidar. E coitado do homem. Maldito o homem que confia no homem. O nosso cuidado, irmão, tem que vir de Deus. E a pessoa, quando está numa situação dessa, quando ela está só, ela sabe que ela tem que abrir o coração dela para quem, irmão? Para Deus. Eu estou me lembrando, irmãos, há muito tempo atrás, tá? De uma irmã nossa. Hoje ela é uma pastora nossa, uma pastora muito abençoada. Mas eu me lembro de um câncer que ela tinha no seu estômago, no seu esôfago, não sei, nessa parte aqui, né? E que esse mesmo câncer, o governador do estado de Sergipe, que era o Marcelo Deda, também teve. Ela se tratava lá no SUS, lá em Sergipe. Ele ia lá para o Sírio-Libanês, se tratar com os melhores médicos, usar as técnicas mais modernas. E eu me lembro, né, que muitas vezes ela veio em cima de mim. Como pastor, ela vinha colocar a fé dela em mim. E ela vinha se agarrar em mim para que eu cuidasse dela. E eu sabia, irmão, que se eu desse mole, aquela mulher não ia sobreviver. Ela tinha que colocar os olhos dela somente em quem? Em Jesus. E eu fui deselegante com ela, dei algumas, me perdoe a expressão, mas algumas patadas nela, algumas verdades, né? Como se eu estivesse desprezando-a, mas não estava. E glória a Deus pela vida daquela irmã, que foi aprendendo, né? Também eu adotei a prática do morder e depois assoprar, né? E ela foi aprendendo, né, a duras penas a confiar em Deus, a confiar em Deus, a confiar em Deus. E foi fazendo o tratamento, foi tendo êxito. Para encurtar a conversa, o governador morreu e ela está viva até hoje, curada do câncer. Mas por quê? Aprendeu a ficar com quem, irmão? Com Deus. E é isso, irmão, que você tem que aprender, né? Eu procuro de todas as formas que você seja uma pessoa independente. Eu procuro ensinar você a palavra de quem, irmão? Para você depender da palavra, não do pastor.
Eu coloquei ali o meu pedido, o pastor tem que orar. Não, eu vou orar. Mas você tem que primeiro também fazer a sua o quê, irmão? Parte. Porque não adianta eu fazer a minha se você não faz a o quê, irmão? A sua. Se você faz a sua com Deus, mesmo que eu não faça a minha, mas é você e Deus, a bênção chega até você. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas se você não faz a sua parte com Deus, mesmo que eu faça a minha parte, você não vai receber. Porque você não faz nada com Deus. Como é que você vai receber de Deus? O quê? Então a gente tem que aprender, irmão, a depender do Senhor. Então, o leproso, pelo estatuto que Deus deixou, ele tinha que habitar só. Ele tinha que ser a sua habitação fora de quê, irmão? Do arraial. Então, olha a situação. Ou seja, era uma pessoa que tinha que depender exclusivamente, somente de quem? De Deus. Não tinha nenhuma família para ajudar, não tinha nenhum mimimi, não, irmãos. Era a pessoa aí, Deus. Voltando lá, por favor, Lucas 17, versículo 12. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Versículo 13. E levantaram o que, irmão? A voz, dizendo: Jesus, mestre, tem o que, irmão? Misericórdia de nós. Vamos lá, vamos entender aqui. Jesus não tinha ido à cruz do Calvário. A graça não estava estendida. Então eles clamavam a misericórdia de Jesus mesmo. Hoje nós já temos a graça estendida. Hoje a obra está o que, irmão? Consumado. Hoje nós compreendemos e entendemos que a palavra que é o Senhor Jesus foi enviada, Salmo 107, versículo 20, para nos sarar e para nos livrar da nossa destruição. Hoje nós compreendemos que verdadeiramente Ele levou sobre si a minha, a sua, a nossa o quê? Enfermidade. Ele levou a minha, a sua, a nossa o quê? Dor. Pelas suas feridas, eu, você, nós fomos o quê? Sarados. Hoje nós entendemos, Salmo 103, versículo 3, que Ele perdoou todas as nossas iniquidades e sarou todas as nossas, o que, irmão? Enfermidades. Mas aqui, eles não tinham esse entendimento ainda. Então, eles pararam de longe, porque ele tinha que ficar fora, né? Eles não poderiam se misturar. Eles pararam de longe e clamaram. Irmão, nós temos que aprender a clamar. Nós temos que aprender a colocar os nossos problemas diante do Senhor. Nós temos que aprender, irmão, a colocar as nossas vidas diante de Deus. Nós temos que aprender, irmão, a colocar diante do Senhor. Aí está. Eu estava passando uma lutazinha, né? E eu coloquei: Jesus, toca no coração. Eu preciso de ajuda, né? E a ajuda chega, irmão, quando a gente coloca diante de quem, irmão? De Deus. Deus coloca, Deus ajuda. Mas muitas vezes você, como diz lá em Tiago, porque você não recebe, porque você não pede. Ou muitas vezes você pede mal, né? Então você tem que aprender a colocar diante do Senhor tudo que está acontecendo com você. Então ele diz aqui: mestre, tem misericórdia de nós. Versículo 14. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, o que é que aconteceu? Ficaram limpos. Irmão, o que é que isso nos ensina? Em primeiro lugar, em nenhum momento eles questionaram a Deus. Vamos lá. Se você ler lá em Levítico, eu não quero ir muito lá, mas se você ler lá em Levítico, você vai ver. Quando eles tivessem curado, que a coisa não tivesse mais na pele deles, eles tinham que ir diante do sacerdote e se mostravam. Mas, volta para o versículo 13. Esses homens estavam de que forma? Versículo 12, por favor. Esses homens estavam o que, irmão? Leprosos. Versículo 14. Jesus manda esses homens ir mostrar quem? Ao sacerdote. Quem é que tinha que se mostrar ao sacerdote? Quem estava o quê? Leproso ou curado? Hein? Curado, né?
Para ir se mostrar ao sacerdote, a pessoa tem que estar o quê, irmão? Curado. Eles estavam curados? Não. Eles estavam o quê? Leprosos. Mas, em nenhum momento, ide mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, em nenhum momento eles duvidaram. Isso mostra alguma coisa para você? Isso ensina para você alguma coisa? Está lembrado quando a gente termina de fazer a oração da fé? Faz o que não podia o que, irmão? Fazer. E a pessoa fica lá. Faz, irmão, o que você não podia fazer. Tudo é uma atitude de quê, irmão? De fé. Quem crê, acredita. Estou lembrado de Enéas. Enéas, Jesus Cristo te dá o quê, irmão? Saúde. É uma verdade? É uma verdade. Pedro falou uma verdade, Enéas recebeu o quê? Uma verdade. Só que Pedro falou para Enéas. O que é que Pedro falou para Enéas? Levanta-te e toma a tua cama. Mas falou para quem? Para um homem que há 8 anos estava o quê? Paralítico. E Enéas fez o quê? Renovou a mente. Irmão, tudo depende de você. Renovar a sua mente. Tudo depende de você. A palavra vem, mostra o que você deve fazer. Só depende de você. Ou você continua do mesmo jeito, ou você muda. É você que tem que mudar. É você que tem que abrir o seu coração. Então a palavra do Senhor diz o seguinte: e eles vendo, disses, ide mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, o que é que aconteceu? Ficaram, olha o tempo, ficaram limpos. Não ficou um, não ficou 2. Ficou o que, irmão? Os 10. Os 10 ficaram limpos. Agora, por isso, o que é que aconteceu aqui? Vamos lá? Versículo 12. Versículo 12. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Versículo 13. E levantaram o quê? A voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles levantaram o quê, irmão? A voz. Vamos lá. Filipenses 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas o quê? Petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. De que forma? Pela oração e pela súplica. Irmão, é isso que tem faltado para nós. É abrir o coração. A palavra do Senhor diz, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Salmo 18, versículo 3. Invocarei o que, irmão? O nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre de quê? Dos meus inimigos. Versículo 6.
6. Na angústia, o que é que ele fez? Invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouvi o quê? A minha voz. E aos seus ouvidos chegou o quê? O meu clamor perante a face. O Salmo 3, Davi está numa situação muito difícil. O versículo 1, versículo 2, declara que cordéis de morte tinham cercado eles, hein? Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos que se levantam contra mim. 2. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em quem, irmão? Em Deus. Mas no versículo 4 do Salmo 3, mostra para nós o que é que Davi fez. O que é que Davi fez? Com a minha voz fez o quê? Clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Irmãos, deixa eu ver se eu me faço entender por vocês, se vocês me entendem. Quem já calçou aqui um sapato apertado? É desconfortável, sim ou não, irmãos? É uma coisa terrível. Sapato apertado, irmão, é uma coisa ruim demais. Agora, preste bem atenção. Você que já calçou, você não gosta nem de lembrar o desconforto que foi. Mas presta bem atenção. Se você chegou para alguém e falou, fulano, eu estou calçando o sapato apertado, o sapato está me apertando muito. A pessoa que você falou para ela, ela pode até entender. Mas, meu irmão, ninguém tem a dimensão que você tem. Ninguém sabe a dor que você está passando. Ninguém sabe o desconforto que está em você. Só você. Então, não tem coisa melhor, irmão, do que com a minha voz o que, irmão? Porque é você que sabe a luta que você está passando. Você pode chegar e dizer para alguém, rapaz, o meu sapato está apertado. Aí a pessoa vai até dar, rapaz, coloca numa meia dentro do sapato, coloca milho, depois bota água que vai folgar um pouco. Balela, meu irmão. Você está com a dor, é ali naquele momento. Você quer a solução, é para ali, né? A solução qual é, irmão? Fica descalço. Não tem outra solução. Tira o sapato do pé e fica descalço. Acabou-se. E não adianta você insistir que dói, machuca, né? Então não tem coisa melhor do que isso. Com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Então, voltando lá, por favor, Lucas 17, estamos aí no versículo 14. Eles clamaram, tá? Jesus mandou eles se mostrar aos sacerdotes, e aconteceu que eles ficaram o quê, irmão? Limpos. Versículo 15, por favor, preste atenção. E um deles, vendo que estava o quê, irmão? São, voltou glorificando a quem? A Deus em alta voz. Versículo 16. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe o que, irmão? Graças. Este era o que, irmão? Samaritano. Então vamos lá, Filipenses 4:6, por favor. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com que, irmão? Com ação de graça. Então aquele leproso, ele cumpriu essa palavra ou não? Ele cumpriu. Ele se colocou. Quando a gente cumpre essa palavra, versículo 7, o que é que acontece? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em quem? Em Cristo Jesus. Vamos ver o que aconteceu com aquele homem? Vamos lá, volta lá para o versículo 15. Lucas 17:15, por favor. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. 16. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. Este era samaritano. 17. O que é que aconteceu aqui? E respondendo Jesus disse, não foram o que, irmão? 10 os limpos? Qual é a primeira lição que nós temos que tomar aqui? Que Jesus sabe o que fez.
Jesus sabe quem alcançou. E nós somos muito ingratos quando não damos o testemunho, como não damos devido louvor a quem, irmão? A Deus. Ele abençoou você. Louve, glorifique, exalta, bendiga ao Senhor. Agradeça a Deus. Então, não foram os 10 Olimpos. Onde estão o que, irmão? Os 9. Olha aí. Jesus sentiu falta dos 9. Irmão, Jesus sente falta quando nós não damos a Ele o devido o que, irmão? Louvor. A devida ação de graça. O devido agradecimento por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele quer fazer. A palavra do Senhor diz, preste bem atenção, 18 agora, por favor. 18. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este o que, irmão? Estrangeiro. Então Jesus sabia que era um homem estrangeiro, mas estava ali dando louvor ao Senhor. Aí o versículo 19, irmãos, o que é que diz aqui? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé o que, irmão? Ele recebeu a cura, mas recebeu algo maior, a salvação. Ou seja, a paz que Jesus deu a ele excede todo o entendimento. Irmão, é isso que nós temos que entender. Quando eu e você fazemos o que é correto, quando eu e você fazemos o que é certo, quando eu e você fazemos o que é honesto, o que é verdadeiro, diante do Senhor Deus, pode ter certeza que nós vamos estar sempre recebendo muito mais. Muito mais. 10 foram curados, só um foi salvo. Que coisa triste, né? 10 deveriam ser curados, 10 deveriam ser o que, irmão? Salvos, mas só um. A Igreja da Graça, irmão, você vê o quanto Deus tem usado o nosso missionário. Irmão, se todo mundo que já recebeu uma bênção aqui na igreja permanecesse dando glória a quem, irmão? A Deus. Eu teria que fazer culto aqui de hora em hora, porque não caberia de gente na igreja. Aqui eu estou há pouco tempo, mas tantas pessoas, né, foram curadas. Eu me lembro de uma senhora que tinha um problema sério na coluna, nas costas. E Deus me usou e ela foi curada. Um tempo depois, houve um probleminha aqui com os ar-condicionados, estava muito forte. E aí eu vi aquela confusão dos membros com os obreiros e aí fui. Para que eu fui me meter, né? Fui conversar com algumas pessoas e ela era uma dessas, né? Ficou chateada comigo, saiu da igreja, foi embora, está indo não sei aonde. Mas ficou irritada por uma bobagem. Eu falei para ela, né? O que é que eu disse, né? Senhora, se o ar-condicionado está gelado demais, fale comigo que eu vou mandar baixar, porque havia uma briga que dizia para baixar, outros dizia que não baixa, não sei o quê, como é que é, não entendi bem como é que foi. Falou quando eu cheguei, a senhora se irritou-se comigo, só porque eu me posicionei como pastor, né? Ele não fala comigo que a gente resolve, né? E acabou-se. Mas saiu da igreja chateada. Ela recebeu a cura, mas não quis mais saber, né? Então, só Deus sabe. Então, tem muita gente assim, que o diabo consegue enganar. Esses 9 homens foram enganados. Deus tinha muito mais para dar, e a pessoa às vezes não recebe mais de Deus, não recebe mais do Senhor. Mas por quê? Porque não abre o coração para Deus como deveria receber. Esse homem, ele recebeu a cura, mas ele recebeu a fé para ser o que, irmão? Salvo. Irmão, pode ter certeza. Hoje é um domingo de ação de graça. Agradeça a Deus por tudo que Deus tem feito, por tudo que Deus vai fazer. Agradeça a Deus, irmão, pela sua vida, pela sua família. Agradeça a Deus pelo ar que você respira. Agradeça a Deus pelo sol que Ele dá para você. Agradeça a Deus por você habitar nesta terra. Agradeça a Deus por você ser filho dele ou filha dele.
herdeiro, abençoado por Ele. Então a gente tem que agradecer a Deus. E quanto mais a gente glorifica, exalta e bendiz ao Senhor, mais Ele tem para dar. Você tem que prestar atenção, versículo 15, por favor. 15, preste bem atenção, tá? 15, por favor. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. 16. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. Este era samaritano. 17. E respondeu Jesus, disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Versículo 18. E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este o que, irmão? Estrangeiro. Então Jesus sentiu falta dos 9 que não vieram. Jesus sabia que tinha curado os 10. Irmão, Jesus sabe o que é que está fazendo na sua vida. Jesus sabe quem era você e o que Ele tem transformado você. Jesus sabe de onde Ele lhe tirou e o que Ele está fazendo na sua vida. Ele quer fazer muito mais. Agora, é você que tem que abrir o coração para Ele. É você que tem que abrir o coração na presença dEle. É você que tem que saber e falar com Ele, para que Ele possa transformar a sua vida e fazer de você uma pessoa vitoriosa e vencedora. Vamos lá ao nosso início? Filipenses 4, versículo 6 e versículo 7. A palavra do Senhor diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você crê nisso? Então vamos cumprir essa palavra agora. Vamos colocar diante de Deus tudo que está nos tirando a paz. Então fique de pé, por favor. É o teu momento agora de você abrir o coração, de colocar diante de Deus tudo que está tirando a tua paz. Não permita que o diabo engane você. Você está diante de Deus. Não esteja inquieto por coisa alguma, tá? Então coloca tudo diante do Senhor. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui diante do Senhor para colocar as nossas inquietudes diante do Senhor, para não estar ansiosos, para colocar as nossas ansiedades nas tuas mãos, para colocar diante do Senhor, meu Pai, tudo o que está nos tirando a paz, tudo que está nos causando problemas, tudo que está nos causando dificuldade. Meu Deus, o Senhor sabe tudo o que está acontecendo na vida deste homem. O Senhor sabe tudo o que está acontecendo na vida dessa mulher. O Senhor sabe as dificuldades nessa família, as dificuldades no casamento, com esse relacionamento difícil que está com essa esposa, com esse marido, esse relacionamento difícil que está com esses filhos. Mas, meu Pai, a Tua palavra diz que o leito tem que ser sem mácula. A Tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor e que o Senhor não nos dá filho para perturbação. Então, meu Pai, eu coloco na Tua presença a vida deste homem, a vida desta mulher. Eu levanto um clamor de perdão, de libertação, de santificação, de transformação sobre cada vida. Pai, o Senhor sabe as dificuldades. Nesse tempo de pandemia, o Senhor sabe tudo o que está acontecendo na vida deste povo. O Senhor sabe as lutas que cada um tem passado, as ansiedades, as tribulações. O Senhor sabe quem é que está endividado, quem é que o dinheiro está curto, quem é que não tem tido condições, meu Pai, de saldar as suas dívidas, de honrar os seus compromissos. Ô meu Pai, nós estamos agora chegando no final do mês. O Senhor sabe, meu Pai, que tem gente que mora de aluguel, que tem gente que tem a conta de água, de luz, de telefone, a internet, tem gente que tem a feira para fazer. O Senhor sabe todas as dificuldades que as pessoas têm passado.
Então, Espírito Santo de Deus, olha para essas vidas, olha para essas pessoas e ajuda cada uma delas, meu Pai. Ajuda essa mulher, ajuda esse homem a cumprir os seus compromissos. Essas pessoas estão diante do Senhor dizendo: Jesus, eu preciso, eu necessito da tua ajuda. Eu preciso que o Senhor venha suprindo as minhas necessidades. Olha para essa pessoa que está desempregada. Ela diz: meu Deus, abre uma porta de emprego para mim. Abra, meu Senhor. Olha para essa pessoa, meu Pai, que está tendo dificuldade na vida sentimental. Ela diz: meu Deus, o tempo para mim está passando e eu não consigo achar o meu cônjuge. Eu não estou conseguindo achar aquela pessoa que vai conviver comigo até o resto da minha vida. Então, meu Pai, olha para essa pessoa. Cada uma delas estão agora nesse momento de oração, colocando as suas lutas, colocando as suas dificuldades, colocando as suas ansiedades, as suas tribulações diante do Senhor. A tua palavra é bem clara: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Meu Pai, o Senhor curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para te dar glória, voltou para te agradecer. E o Senhor sabia que tinha curado os 10. E o Senhor perguntou: aonde estão os 9 que não vieram me dar glória? Mas aquele homem deu glória. E o Senhor disse para ele que, além dele ser curado, o Senhor disse para ele: filho, a tua fé te salvou. Aquele homem, além de receber, meu Deus, a cura, ele recebeu a salvação. Meu Deus, que este homem, esta mulher, este povo que está aqui na tua casa, este povo, meu Pai, que está pelas mídias digitais, que todos eles, meu Senhor, possam entender que, além das bênçãos, o Senhor tem muito mais para fazer para a vida deles. O Senhor tem a salvação para dar a cada um deles. O Senhor tem a libertação para dar a cada um deles. O Senhor tem uma vida e vida abundância para dar a cada um deles. Então, meu Pai, passa com o teu fogo, passa com o teu poder. É do alto da cabeça até as plantas dos pés. Eu repreendo a doença, a enfermidade, a infecção, a inflamação, a opressão, a depressão, a angústia, a tristeza. Eu repreendo e determino que esse espírito de esquizofrenia, que esse espírito de loucura caia por terra. Eu determino que essa opressão do inferno, que essa ação do diabo, que esse espírito maldito que tem atormentado a mente, a alma desse homem, dessa mulher, seja agora repreendido, seja agora amarrado, seja agora acorrentado, desligado. Meu Deus, paralisa as obras do diabo. Meu Deus, neutraliza as ações de Satanás. Meu Deus, eu determino agora que todo espírito opressor, depressor, angustiador, entristecedor saia. Ah, meu irmão, é o teu momento de você clamar. É o teu momento, minha irmã, de você abrir o seu coração diante de Deus e contar tudo que está te angustiando, e contar tudo que está tirando a tua paz, e colocar diante de Deus e pedir a Deus: meu Deus, eu não aceito esse mal na minha vida, eu não aceito esse mal na minha família, eu não aceito esse mal no meu casamento, eu não aceito esse mal na vida dos meus filhos, eu não aceito esse mal na vida dos meus netos, dos meus avós, eu não aceito esse mal na vida dos meus pais, eu não aceito esse mal na vida dos meus irmãos, eu não aceito esse mal na vida dos meus tios, dos meus sobrinhos, dos meus primos. Eu não aceito esse mal na vida dos meus enteados, meus adotados. É o momento de você se colocar, meu irmão, é você dizer para Deus que não aceita esse mal, que não aceita essa ação do inferno, que não aceita essa dificuldade, essa amarração financeira, esse desemprego, essa falência, essa insolvência, essa fonte de renda diminuída, que você não aceita essa miséria, que não aceita, meu irmão, essa tribulação. É você que tem que
que abrir o coração. Com a minha voz clamei. É você que tem que clamar, meu irmão. É você que tem que clamar, minha irmã. É você que tem que abrir o seu coração e falar com Deus e colocar tudo diante do altar do Senhor e apresentar a sua vida diante do altar do Senhor e colocar diante do único e verdadeiro Deus todas as situações adversas que você tem sofrido, tem padecido. É o teu momento de você exigir a saída do mal, é o momento de você exigir que esse espírito opressor, depressor, angustiador, entristecedor, que essa ação do inferno caia por terra. É o momento de você determinar e exigir que o mal veio por um caminho, mas ele tem que fugir pelos 7 caminhos, porque Jesus Cristo, ele veio para desfazer as obras do diabo. É o momento de você determinar e exigir que seja desfeita toda e qualquer obra de Satanás, do diabo, na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu corpo, meu irmão. Jesus Cristo te dá saúde, minha irmã. Jesus Cristo te dá saúde, meu irmão. É o momento de você determinar que essa doença, essa infecção, essa inflamação, essa opressão, essa angústia do inferno que se apoderou de você, que caia por terra agora. Oh, meu irmão, determina, exija a saída desse mal. Isso, meu irmão, clame com fé, clame com determinação, exija, determine. Oh, meu irmão, tem um momento agora de você repreender, amarrar, acorrentar, desligar. Meu Deus, passa com o teu fogo. Meu Pai, passa com o teu poder, passa com a unção verdadeira. Oh, poder de Deus, unção de Deus, nós determinamos agora, numa só fé, na mesma concordância, que o caroço, a hérnia, o nódulo, que o câncer, que a opressão, que a doença, seja ela qual for, esse mal, esse vírus, bactérias, germes, fungos, esse mal que está alojado nesse corpo, esse cansaço, esse espírito de demência, esse demônio do esquecimento, esse demônio que está causando a tremedeira, que está causando a esquizofrenia, eu repreendo esse mal de Parkinson, agora está repreendido, essa dor na coluna, esse mal que não deixa essa pessoa andar direito, se locomover direito, esse espírito da labirintite, eu repreendo agora. Sai, demônio maldito que tem colocado nesse homem, nessa mulher, labirintite. Ela não consegue fechar os olhos, que ela fica tonta, está a ponto de cair. Eu repreendo toda ação do mal. Eu desligo essa pessoa que foi vítima de uma obra de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, de olho grande, de um trabalho feito, um trabalho mandado, toda obra do diabo, toda ação de Satanás, todo espírito imundo que houver na vida e na família desse homem, dessa mulher, em o nome de Jesus, saiam, saiam e saiam. E não volte nunca mais. Pai, desde já te agradecemos, porque sobre o teu povo está a tua bênção. Agradeço pela cura, pela libertação. Agradeço pelas vidas salvas, pelas vidas transformadas. Agradeço pela resposta de cada oração que aqui se faz presente. E eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa fruir na vida desse homem, que o Senhor possa fruir na vida dessa mulher, que teu espírito de paz, que teu espírito de amor, que a graça do Senhor, que a unção poderosa esteja sobre cada vida. Agradeça, meu irmão, por mais um dia que Deus te dá. Agradeça pela tua saúde. Agradeça pela tua prosperidade, agradeça pela tua família, agradeça, meu irmão, por toda a obra que Deus tem feito, realizado por você na cruz do Calvário. Agradeça ao Senhor Deus, pelo Deus maravilhoso e poderoso que Ele é. Agradeça ao Senhor Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, em o nome de Jesus. Que todos levantem a mão aos céus e diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Pai, eu te agradeço. Que todos digam amém e graças a Deus. Queridos, por favor, senta um pouquinho, só um minutinho. Me dê apenas um minuto, eu vou continuar aqui com vocês, eu quero fazer mais coisas aqui com vocês, amém, irmãos? Mas me dê um minuto só para eu terminar com os amados que estão em casa, tá? Das pessoas que não podem vir até aqui à igreja. Deixa eu terminar com os irmãos que estão em casa, pelo
por todo o Brasil, até fora do Brasil, tem gente nos acompanhando. Então deixe aqui eu me despedir dele. Meus amados, tome posse da sua bênção, agradeça a Deus, faça a sua ação de graça diante do Senhor. Deixa eu falar para você apenas o seguinte: você pode nos ajudar pelo CNPJ da nossa igreja, tá? Fazendo a transferência, é o 30902 803 000100, Igreja Internacional da Graça de Deus. Hoje nós estamos chegando no final do mês e você sabe da grande responsabilidade que nós temos com o Brasil e com o mundo. Estamos em 191 nações, não é brincadeira, irmãos. São milhões de reais todos os meses e precisamos da ajuda de vocês. Não fazemos a obra só, mas cada um deve contribuir segundo Deus falou ao seu coração. É conforme a direção do Senhor Deus. E você sabe, estamos aí traduzindo a nossa programação para 26 países. Não é brincadeira, aliás, 26 línguas, irmãos. Países são 191, mas são 26 línguas. Queremos fazer mais, irmãos. Queremos ter condições de ampliar esse leque, que são muitas línguas pelo mundo. Mas estamos em 191, nas principais línguas nós estamos. Então, isso não é feito por brincadeira. A nossa programação que tem na Bandeirante, na Rede TV, a RIT, 24 horas por dia, irmãos, não é fácil se manter a programação. O horário nobre nós ocupamos na Bandeirante, na Rede TV e pedimos a ajuda de vocês. Então, o Bradesco, ele é o banco que você pode ajudar através da agência 3378 e a conta corrente é a 51238, dígito 9. O Banco do Brasil, a agência é o 0472. A conta corrente do Banco do Brasil é 56098, dígito 7. A Caixa Econômica, a agência é 0221. E a conta corrente é 772627, dígito 5. O Itaú, a agência é 0406. E a conta corrente do Itaú é a 76526, dígito 3. O Santander, a agência é 3795. E a conta corrente do Santander é a 013 00 23 92, dígito 4. Você também pode fazer pelas lotéricas. E aí você pede para poder fazer o depósito para o convênio 30 91 20 65. Esse convênio vai sair no nome do Show da Fé. E aí você vai trazer a sua contribuição. Fazendo a sua contribuição, você pode mandar para o nosso WhatsApp, que é o 81 DDD aqui de Recife, de Pernambuco. E o nosso telefone é o 3090 3300. 3090 3300. Meus amados, o pastor José Hilton Batista vai ficando por aqui. Um forte abraço, um domingo muito abençoado. Os irmãos que vão votar, vote consciente. Não anule o seu voto, não faça qualquer coisa, vote, porque alguém vai dirigir a cidade. Então, escolha a pessoa que você deseja. Pastor, mas nenhuma das duas é do meu agrado. Ore a Deus, Deus, qual dos dois? Eu tenho essas duas opções, qual dos dois o Senhor quer que eu vote? E Deus vai dar a direção correta. Deus só sabe o coração de cada um dos dois que está concorrendo. Então busque a Deus, né? Pastor, aqui na minha cidade não tem mais segundo turno, já elegemos, então fique em paz. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço. O seu amigo de fé, pastor José Hilton Batista. Fica na paz.